Fala boa noite. Ah. Nem estão te vendo. Ó, ó lá você. Ó lá você. Fala boa noite. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Heloísa, aqui no Instagram. Deixa eu falar de novo, gente. Isso aqui que o Davi tá fazendo é uma estereotipia. Ele não está confortável porque ele estava ali usando o iPad. Eu tirei ele para ele vir aqui. Então, ó, já dá para anotar que não dá para ficar com ele muito tempo, né? Aqui fazendo algo que ele não está afim, né, Davi? O hiperfoco dele é tecnologia, ele gosta muito de mexer nas coisas. Ah, e agora você resolveu falar. Ah, gente, ele resolveu falar, porque eu não comentei, mas o Davi, ele ainda é não verbal. Ele se comunica através de um aplicativo e através de figuras, né? Porque ele também ainda não sabe ler. Ele fez 6 anos agora, né? A gente espera que ele desenvolva essa habilidade da leitura para que facilite um pouco mais a vidinha dele, né? No futuro e a nossa também, porque a comunicação é muito complicada. E a gente fica sempre com muito receio, de como que as pessoas vão conseguir se comunicar com o nosso pequeno quando ele não estiver com a gente, para ficar meio que traduzindo as coisas para ele. E a gente gostaria muito, muito mesmo que ele compreendesse, o mundo lá fora um pouquinho melhor do que como é a compreensão dele no momento, e que as pessoas também compreendessem um pouco mais sobre o autismo, para que elas entendam como que é a pessoa autista, porque vai ser muito difícil elas conviverem de fato com a pessoa, se elas não têm essa pessoa, né? Mas conhecendo um pouquinho através de gente que conhece, como eu, por exemplo, que não sou de mídia, não sou famosa nem nada, mas tenho a criança, estou trazendo aqui para vocês tudo novinho, tudo fresquinho, tipo, aconteceu ontem, aconteceu hoje, contei um pouquinho aqui da minha vida com o Davi desde o início, né? Tá aí tudo salvo aí no YouTube para ficar lá eternizado. Ai, meu Deus. Muita responsabilidade, né, gente? Mas é isso, o Davi, ele é uma criança simplesmente incrível, nós somos apaixonados por ele, e todas as pessoas que têm contato com o Davi não ficam com outra ideia a não ser essa de que ele é um menino mesmo encantador, e que ele não é só autista, ele é uma criança, ele é uma pessoa, ele é maravilhoso, ele é inteligente, ele tem as coisinhas particulares dele como todo mundo tem, e a criança autista, ela não é um bicho para as pessoas terem medo. A pessoa autista não faz mal para ninguém, né? A menos que perturbem muito e elas precisem se defender e se defendem do jeito delas, né? Cada um se defende do jeito que dá, mas elas não conseguem, por exemplo, sair no murro com alguém como os típicos conseguem por nada já, né? Então elas se desregulam com facilidade porque elas não têm. é, Elas não conseguem mesmo a palavra, tá? Elas não conseguem ainda chegar pra você e falar do que ela não gostou que você fez e que você falou ali pra ela naquele momento. Isso não significa que eles não ouviram, tá bom? E mesmo a visão de mundo deles sendo bem diferente da nossa, eles já têm várias palavras que eles já entendem o significado, tá? Porque a gente conversa em casa, a gente fala o que não é justo, o que é justo, fulana falou aquilo, mas não é bem assim, não sei o que, a gente fica explicando as coisas pro Davi. E eu tento fazer tudo no modo lúdico para que a chateação dele fique só naquele momento lá, onde a pessoa já conseguiu causar a chateação nele e eu não fico reprisando e nem dando ênfase àquilo, até porque eu não dou um pingo de importância para quem fez alguma coisa e deixou ele chateado e me deixou chateado naquele momento. Eu foco na minha criança e deixo para lá naquele momento, eu largo lá a encrenca e a raivinha que eu senti assim da pessoa, eu já dispenso lá mesmo, não trago para casa e fico remoendo na frente dele, não, porque isso só vai chateá-lo ainda mais e a outra pessoa nem tá sabendo que eu tô chateada ainda, ou que eu tô falando ainda, né? Aí por que que eu tô falando isso, gente? Porque hoje eu sempre trago aqui, de novo, sejam bem-vindos, boa noite, entrem mais, vão curtindo, compartilhando a live, tá? Eu espero que vocês estejam gostando, do conteúdo, porque eu não sou médica, não sou psicóloga, tá, gente? A minha formação é pedagogia, eu não exerço a minha profissão, e eu tô aqui mais como mãe, como vó mesmo do Davi, como amiga de várias crianças autistas, e tô trazendo o Davi, mas eu gostaria muito que vocês soubessem que o Davi, ele é autista
as outras crianças autistas, elas são bem diferentes do Davi, mas todas elas veem o mundo de forma parecida com a do Davi, diferente de nós, né? Então, eu tô aqui, sei que ninguém pediu para falar isso nem nada, mas eu tô aqui pelas outras mães e o Davi por todos os meninos e meninas autistas que precisam de mais compreensão. E olha só o que aconteceu hoje. Pela primeira vez, eu desci com o Davi para a quadra. Cheguei lá, tinha duas colegas minhas, a gente sentou conversando, né? Enquanto os meninos brincavam de bola, e eu sempre deixo o Davi lá solto, andando na quadra, dei o celular para ele, ele ficou andando lá, brincou um pouquinho, correu, tá? Mas como eu já comentei aqui, geralmente as crianças não incluem o Davi na brincadeira. As crianças, elas precisam de um suporte de um adulto para fazer esse intermédio de criança, Davi, brinquedo, né? Então, geralmente esse intermédio é feito por mim mesma, eu mesma entro, eu disputo bola com as crianças, eu brinco, eu vou na piscina, já deixo o Davi, os meninos brincar com os brinquedos do Davi. Eu dou uma facilitada para que as crianças se aproximem do Davi sem medo, porque é difícil para eles também, que não têm a vivência. Se é difícil para a gente compreender nossa criança, todo dia é uma surpresa, todo dia é uma coisa diferente, todo dia você tem que estudar algo para poder você saber lidar com aquela novidade que a sua criança está te trazendo. Imagina o pessoal de fora, né? Então, assim, fica muito complicado para o pessoal que não tem a criança, do nada já se aproximar da criança da gente, né? Sabendo que essa criança tem uma questão e eles não sabem que questão é essa, como que essa criança lida com essa questão, como que essa mãe lida com essa questão dessa criança, né? O que os comentários que as pessoas fazem ou deixam de fazer, que para uma criança típica seria motivo de risada, para o nosso já seria motivo de chateação e as pessoas ainda não têm essa total consciência e continuam falando e brincando como se elas não fossem magoar ninguém. E eu acho que a maioria realmente não fazem com a maldade de magoar. Mas é aquilo, né? Quem se conhece que se entende e ninguém enrola. Então, assim, a gente que tem a criança autista, a gente sente. Mas a outra pessoa que falou, geralmente ela nem sabe que a gente vai se chatear com aquilo. Pelo menos eu penso dessa forma. E levo mesmo o Davi para brincar, deixo o Davi brincar lá com as crianças, falo para ele: olha, amigo, esse é o Davi e tal. Ele ainda não fala, mas ele brinca assim, assado, tá? Quer brincar com a gente? Alguns falam que não, eu super respeito, porque o Davi também, as crianças que chegam perto dele, assim, às vezes uma outra que chega em algum lugar que não sabe nada dele ainda, tipo no shopping, em algum lugar, vai falar com ele, ele sai, e a criança fica assim, tipo, sem entender. Então, eu super respeito quando eu chamo para brincar com o Davi, que eu explico quem é o Davi, a criança fala, não quero, eu respeito, jamais vou falar, não, mas não quer por quê? Eu não vou fazer briga nem nada. Eu deixo a criança lá, que ela também vai ter o tempinho dela de amadurecimento. E eu acho que esse canal que eu abri aqui, vai levar muitas possibilidades para que essas crianças que não têm a convivência com o autista em casa, tem na escola, mas tipo assim, geralmente a escola, gente, é muita gente. E a criança não vai ficar lá perdendo o tempo dele só com uma criança enquanto todas as outras vão brincar, né? Se é a nossa criança que quer ficar lá. Então, o que que a nossa criança precisa? Precisa de alguém que não desista delas. Quem não vai desistir delas? Nós. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai levar a nossa criança ao encontro dessas outras crianças que não a conhecem, para que elas possam conhecê-lo aos poucos. Então, hoje o que aconteceu? Eu levei a criança, fiquei lá conversando com essas duas colegas, né? E nisso, quando eu olho, várias crianças se aproximaram do Davi. E o Davi estava sentado na grama, elas sentaram perto do Davi. Eu pedi para minha colega filmar, porque, como eu falei no início, eu tinha dado o meu celular para o Davi, né? Porque ele já tinha corrido e tudo, e eu estava muito interessada no papo com essas minhas duas colegas, que a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre esse tema, né, de autismo. Então, quando eu começo a falar com alguém que me dá atenção sobre isso, eu fico muito maravilhada e quero passar para a pessoa as novidades. Tem gente que fala que, nossa, você só fala disso. É. E se eu achar alguém que queira falar também, eu adoro, porque é uma coisa que eu preciso falar, as pessoas precisam saber, para quando acontecer alguma coisa com o Davi e essa pessoa não dizer que não sabia. Sabia sim, entendeu? E aí a pessoa sabendo, caso aconteça alguma coisa mais grave, eu possa tomar as medidas legais, as medidas cabíveis, porque aquela pessoa ela não está inocente, ela não vai poder alegar a inocência de que não sabia, né, da condição da criança e tal.
Então, essas crianças, elas ficaram lá, sentadas, conversando com o Davi. O Davi olhou, deu umas olhadinhas assim e tal, tentou fazer uma leitura ali de quem era todo mundo, né? E depois as crianças levantaram e saíram, mas fizeram high five com o Davi, brincaram um pouquinho lá com ele ficou de boa, não saiu assustado, não saiu correndo, ficou tranquilo. Por quê? Porque o Davi, ele anda muito na quadra, então ele já conseguiu escanear a carinha de todas as crianças daqui do condomínio. Só se chegou criança nova. Mas eu desço bastante com o Davi. Esses tempos eu desci pouco, confesso. Nas férias a gente viajou, passou muito tempo fora e tal. Chegou, estava muito gelado, eu não desci também. A semana passada o Davi adoeceu, não desci também. Mas hoje eu desci, o sol estava uma delícia e aconteceu isso que eu fiquei simplesmente maravilhada. E aí, é cedo para comemorar. Lê uma coisa, nunca é cedo para se comemorar a vitória, gente. As crianças elas foram por conta própria brincar com o Davi, falar com ele, né? Então, assim, eu achei isso super bom, super válido, né? Eu estava um pouco distante, não pude observar assim bem de pertinho cada rostinho que estava lá, mas eu já imagino mais ou menos quem seja as crianças, porque elas são mais sociáveis, assim, elas passam oi tia, tá? Os outros eu que falo oi, oi meninos. Alguns respondem, outros não. Depende muito do que a mãe orienta. Tem aquilo ainda não falo com estranhos, né? Então, eu acho que eles estão respeitando também as regras da casa deles e tudo tem que ser respeitado. Se a gente quer respeito com o nosso, a gente respeita o dos outros também. Mas, gente, eu fiquei muito feliz. E aí, peguei o Davi e tal, subi com ele deu uns perdidos lá, né? Que ele sempre faz isso. Tentou entrar na piscina, se molhou todo lá, molhou o sapato, molhou tudo. Subi com ele para trocar ele, para descer para a aula de natação. Gente, na aula de natação, no geral, o Davi, ele fica. Tem videozinhos do Davi também no TikTok e no Instagram, ele fazendo natação, ele na piscina e tal. Geralmente, as crianças, quando tá na piscina, elas ficam fazendo o que o professor dá o comando. Fulana, faz isso, vai até tal lugar, volta, segura na prancha, faz isso, respira assim, respira assado. O Davi, ele ainda tem muita dificuldade de seguir esses comandos. Ele entra na água, ele quer brincar, ele não quer saber de obedecer regra. Então, eu sempre entro e vou falando no ouvido dele, Davi, olha, você tá vendo o que a amiguinho tá fazendo? Vamos fazer igual? Vamos fazer parecido? Quando todo mundo sai da piscina que vai embora, eu fico com ele mais um tempo e vou falando de novo, vou reforçando. Então ele já tá aprendendo bastante coisa. E hoje estamos com uma professora nova, né? Infelizmente eu esqueci o nome dela porque eu tô péssima de memória, mas deu super certo. O Davi não estranhou. Teve um outro professor aqui que o Davi não quis conta, chorou, teve que sair da piscina, entrou em crise e tal. Ele só queria a professora que agora não está mais com a gente, espero que ela esteja bem, né? Tainá, um beijo, tá? Caso você esteja vendo a gente. A Tainá fez um trabalho muito incrível com o Davi em relação à piscina e agora ele entra de boa, aceitou essa professora de boa, ela pegou ele no colo, brincou com ele, o ajudante também pegou ele no colo, brincou com ele e tal. E aí, no final, eles sempre fazem brincadeiras lúdicas, né? De colar adesivinho na parede, de bichinhos aquáticos, ou de jogar argolinhas para as crianças pegar. Só que o Davi, ele ainda não mergulha, ele tem muito medo de mergulhar por uma questão aí que uma moça que era especialista em autismo mergulhou o Davi pela primeira vez que ela viu o Davi, ele tinha 1 aninho e pouco, então ele ficou traumatizado, a Tainá ajudou bastante, mas ele ainda não consegue mergulhar. E tem crianças do tamanho dele que já mergulha, mesmo tendo autismo também, mergulha super bem e faz coisas que o Davi não faz, e o Davi faz coisas que a outra criança autista não faz, e tá tudo bem. E aí, eles jogando argola e tal, eu entrei na brincadeira. Eu mergulhei, peguei a argola, dei na mão do Davi e falei: olha, o Davi também pegou. Para que as crianças entendam que o Davi também consegue brincar, do jeito dele, mas consegue. Então, vamos brincar de tubarão. Aí o tubarão você é o tubarão, aí quem vai pegar? Quando você toca em alguém, a pessoa vira o tubarão, né? Aí as meninas ficavam assim, ó, uma procurando a outra. A professora, eu acho que quando ela tinha mais meninas, só tinha o Davi de menino, ela ficava usando a palavra meninas. Vai lá, pega meninas, procura as meninas. Você tem que tocar nas meninas, com as meninas. Só que, né, quando a gente tem um menino, a gente já fala os meninos, né? Eu não sei se ainda tá assim, né? Que tá mudando tanto essas regras aí agora sociais de falar menino, menina, não sei o que, não sei o que, mas para mim ainda tá nisso de que tem menino no meio, fala os meninos, mas eu acho que ela não se tocou nisso. E eu também não vou ficar com graça com uma bobagem dessa, né? Depois a gente vê se continuar, eu converso com ela. E aí as meninas focaram nas meninas, né? Elas ficavam se olhando pro Davi, mas aí a professora se tocou que elas não estavam indo atrás do Davi. O Davi também quer brincar e tal. E aí eu, vem, amiga, pega que pode ser o Davi, pode tocar no Davi. Aí ela vinha e tocava, porque elas estavam esperando eu dar o comando, pode tocar no Davi, porque tem gente que acha que todo autista não gosta de toque.
E não é o caso do Davi. O Davi, a gente amassa o Davi de tudo que é forma que vocês pensarem. A gente beija o Davi, amassa o Davi, faz cócega no Davi, faz coceguinha no pescoço. Ele super curte, a gente faz massagem nele, ele gosta também. Gosta de abraço apertado. O Davi é um autista que gosta de toque. Então, como o pessoal generaliza, fica complicado, né? Para crianças que têm o diferencial uma da outra, se junta e parece que são todos uma pessoa só, ou autista, todo mundo igual. E não é. Então eu falei para elas, podem tocar no Davi, ó, o Davi agora é o tubarão. Então elas vieram e tal, e foi super divertido, né? No finalzinho eu passei o meu canal aqui para a mãezinha dessa menina, e eu super gostei, eu acho que o pessoal tá entendendo quem é o Davi. Falei para elas, olha, entrem lá, né? Vejam os videozinhos do Davi, mostrem para suas crianças quem é o Davi. Eu faço isso também na escola, tá, gente? Porque os professores, o pessoal da escola, eles têm um pouco de receio de ficar divulgando que aquela criança é autista, porque não sabe se a mãe quer que fale, que não fale, né? Não sabe como que o pessoal vai reagir. Eu não tenho nenhum problema com isso, eu quero mesmo que saiba, porque como eu já falei aqui, tiver algum BO, eu quero que todo mundo saiba que o Davi, que todo mundo saiba que o Davi é autista e qualquer coisa que aconteça, ninguém vai poder alegar que não sabia, né? Então, eu passei para essa mãe, passei hoje na escola também, falei, olha, o Davi é da sala do seu filho, vocês sabiam que ele tem... Ah, não, ele nunca falou. Ah, e o menininho falou assim, ah, o Davi vive no colo da professora. Então, a gente precisa explicar para essas crianças por que que esse menino, da idade deles, na mesma sala, tem essa prioridade de ficar no colo da professora e eles não. Por quê? Eles se sentem injustiçados, que são crianças também gostam muito da professora. A professora não dá conta que ela só tem dois braços, né? Nem se ela fosse um polvo, ela não daria conta de segurar tanta criança ao mesmo tempo. Apesar de eu ter certeza que ela dá o máximo possível para que eles se sintam todos acolhidos, que ela é um amorzinho. Mas eu senti que o menino falou assim, né, do Davi, tipo, ah, ele fica mais no colo da professora e tal. Porque na hora da saída é aquela muvuca toda, então a professora acho que pega ele, contém ele um pouco mais, né, para ele aguentar ficar lá na sala enquanto os pais retiram. E aí eu falei para a mãe, olha, mostra, né, o Davi, fala para ele como que o Davi funciona, dá uma olhada lá, veja a minha live se você tiver um tempinho, que a gente com filho pequeno, geralmente a gente não tem tempo para nada, né, gente? Então ela falou que ia olhar e esse é o meu objetivo. Eu quero que as pessoas vejam a live, vejam os videozinhos que eu posto com o Davi e entendam que o Davi é uma criança diferenciada e que ele precisa ser respeitado nos momentinhos dele, né? E que a professora não fica com ele porque ele é o mais amado da sala. E porque ele é o bebezinho, isso e aquilo, mas sim porque ele tem essas questões dele ter dificuldade de ficar, dele ter dificuldade de ficar, de aguentar aquele barulho das crianças correndo, tá chorando, que o pai não chegou ainda. Eu combinei de pegar o Davi uns 5 minutinhos antes, mas eu também sou uma pessoa, às vezes eu me atraso e chego junto com todos os pais e tá aquele auê. E que eu, particularmente, acho super válido para que o Davi se adapte também, né? De que aquilo acontece, de que é normal, de que a escola é barulhenta mesmo. E para mim tá tudo bem, né? Mas precisa ser falado, gente. A gente precisa parar com isso de tipo, ah, eu não vou falar cada um, se não quiser brincar com meu filho, que não brinque, não sei o que, o filho dele é melhor. Não, as crianças pequenas, elas falam coisas que elas não estão sentindo de verdade aquilo, sabe? Elas confundem sentimentos, elas estão em desenvolvimento precoce, são pequenas, né? Então, assim, é claro que elas querem ficar no colo da professora também. Por que só o Davi? Ano passado, eu sempre pego o Davi, sempre me encanto com alguma mãe se encanta comigo e a gente vira amiga, depois a cada um vai para um lado, e a gente fica sem se falar um tempão, depois se encontra de novo e tá tudo bem de novo. Mas tinha uma outra mãezinha que o filho dela também era autista, só que ele é, né, nível 1 de suporte, o menino fala super bem, tem uma dicção perfeita, uma inteligência maravilhosa, mas ele tem todas as características de autista, então a mãe dele tá em investigação, acho que ela já tem o laudo, tá vendo lá alguma outra coisa para conseguir suporte para ele na escola. É, E aí ele pegou e falou assim para mim, eu falei, olha, você brinca com o Davi? Aí ele, não, porque o Davi, ele senta no lugar da gente, ele senta no lugar de todo mundo. Foi o primeiro aninho do Davi nessa escola, e ele ainda não tinha o discernimento de que cada criança senta naquele lugar. Então, o Davi, ele estava tão imaturo que a cadeira ocupada, ele ia lá e sentava no colo do colega. Por quê? Porque aqui em casa a gente pega ele e faz o quê?
Tá na mesa, senta no colo. Tá tendo sofá, vem Davi, senta ele no colo, para que ele fique sentado. A gente senta e pega ele, para dar aquela contençãozinha dele se aconchegar na gente e ficar. Porque para ficar sentadinho assim no sofá sozinho, ele é muito difícil de fazer isso. Porque ele é um bebê, ele é uma criança hipotônica. A musculatura dele não está bem trabalhada, porque ele não brinca como as crianças padrões, que sobe, desce, puxa, empurra, para desenvolver a musculatura. Então, o Davi, ele é hipotônico, então ele sente dor quando ele fica muito tempo parado, quando ele fica muito tempo sentado, ele começa a sentir dor na coluna, nas pernas. Então, é por isso que a gente precisa colocar ele na natação, fazer lutinha, fazer tudo. Então, quando sua criança estiver andando muito para lá e para cá, pode ser que ela esteja desconfortável em ficar sentada e aquilo dá um conforto melhor para ela naquele momento. Mas à noite, quando for dormir, eles ficam acordando, porque eles sentem desconforto, tá, gente? Então, às vezes a criança fica andando e a gente fica desesperado, quer que eles sentem de qualquer jeito, mas a gente não fez nada ainda para que aquela musculatura se desenvolva e eles se sintam melhor sentados. Então, o Davi, ele faz fisioterapia, ele faz natação aqui, eu corro bastante com ele para jogar bola, faço ele subir no parquinho, faço ele descer, sobe escada, desce escada, para poder ele movimentar a musculatura e ficar mais tonificado mesmo, assim, sabe? As criancinhas puxam qualquer coisa, empurram qualquer coisa. O Davi, ele ainda não consegue fazer isso. Tem muita dificuldade de segurar objetos um pouquinho pesado. Tem dificuldade de empurrar as coisas, de puxar as coisas. Ele não empurra a cadeira, ele não puxa a cadeira para transferir de um lugar para o outro. Ele não consegue ainda pegar um objeto e levar, transferir aquele objeto maiorzinho para um outro lugar, só se caber na mãozinha dele, entendeu? Então, assim, o Davi, ele tem essa dificuldade, por isso ele anda muito, e a gente tá trabalhando isso, mas não adianta só forçar a criança a ficar sentada, porque a criança está sentindo desconforto. Mas esse ano ele já está super boa, né? Só um minuto. Só um minuto. Amor. E aí a gente fica nesse dilema, né? Tem que ficar sentado, tem que fazer tal coisa, mas ele tá pronto? É muito desconfortável. Há um tempo atrás eu tava com problema na coluna que eu não conseguia ficar sentada, gente. Eu tava todo o tempo assim curvada, porque se eu mantivesse a postura, começava a queimar as minhas costas, né? Então eu fui fazer pilates, fui fazer natação, fui fazer não sei o quê, um monte de coisa para poder dar essa fortalecida. Então a criança autista, ela é um ser lotado de lacunas para compreensão, tá? Então, tudo que eles fazem ou deixam de fazer tem um motivo, eles só não sabem nos dizer e a gente tem que procurar para poder ajudá-los melhor. E sobre hoje, eu fiquei muito feliz sobre as crianças, tanto na quadra quanto na piscina. Eu espero mesmo que as mãezinhas estejam conversando com essas crianças de que tá tudo bem falar com a criança autista, né? E a gente que é mãe da criança autista, pai, avô, avó, quando sai com as crianças, não esconder as crianças das pessoas, né? Ah, a criança fala, ah, ele chegou lá, a criança deu a cara e foi embora. É criança também, gente, sabe? Ela não é obrigada também a brincar com o nosso filho, né? Ela não é obrigada a brincar com alguém que ela não conhece, com alguém que vai ser muito difícil para ela fazer com que aquela pessoa consiga entender o que ela está falando, qual é a demanda dela. Cada criança vem de uma casa diferente, uma família diferente, uma escola diferente. Então, assim, para nossa que tem a questão do autismo, a gente precisa ser um pouco mais maleável com as questões das outras crianças, né? Não ficar chateado jamais, levar de novo, de novo, de novo, é claro. Jamais agressão verbal e agressão física, nenhum tipo de agressão não é admitido, né? Você não pode e acabou a conversa. Ali aquela criança agrediu, falou alguma coisa, não vai discutir com ela, vai discutir com o responsável por ela, porque ela tem alguém, né? Ela não saiu do nada, não saiu de um ovo. Então ela tem alguém e essa pessoa que tem essa criança também precisa ser respeitada e notificada. E não cabe a gente chegar e falar para a criança, olha, como muitas vezes eu ouço e como já me deu vontade também, dependendo da questão, a gente fica mesmo assim com o bolo aqui engasgado, mas a criança ela é menor de idade, ela é indefesa, ela tem alguém por ela, e a melhor coisa a se fazer é conversar com os pais, tá? Ah, mas vai conversar com os pais parecem uns bichos. Não interessa, né? Vai lá e conversa assim mesmo. E
na pior das hipóteses, as crianças não vão se falar mais e nenhuma das duas vão perder nada, né? Porque você já chegou na agressividade, acredito mesmo que quando é assim, a amizade não vai fluir, né? Quem sabe mais tarde, numa outra oportunidade, mas naquele momento, se houve algum tipo de agressão, de algum tipo de maldadezinha assim pela criança, que a gente sabe que tem criança que tem um discernimento mais assim, né, para maldadezinha, né? Porque até porque tem vários outras questões aí, transtorno de tudo quanto é situação, de tudo quanto é tipo, jeito e não sei o que mais lá, que essas crianças também podem ser acometidas por esses transtornos que a gente não sabe. Então, eu prefiro sempre achar que são crianças, que tem que falar com os responsáveis e eles que resolvam lá com os filhos. E eu ainda falo com cautela, porque eu fico com medo de eu pegar um pai desse desorganizado e porque eu me queixei sobre o filho, ele chegar em casa e bater na criança dizendo ele que está educando, né? Como já aconteceu com pessoas que eu conheço, de alguém lá, ah, não, mas eu não bato não, mas fulana veio aqui, fez na minha cabeça, falou um monte, aí eu fiquei nervosa e tal. Então a gente tem que ter cuidado também para que o conforto do nosso não seja tão desconfortável para aquele outro pequeno que também está em desenvolvimento, né? Então acho que criança tem que ser um ser respeitado e quando é uma criança muito, muito, muito desrespeitosa, que elas existem também, e eu sei disso, a gente simplesmente deixa ela seguir a vidinha dela com os paizinhos dela e eles se entendam para lá e outra pessoa vai dar um jeito deles se tocarem e que não tá legal aquilo, mas essa pessoa não vai ser o nosso pequeno anjo, porque eles já têm questão demais para resolver, né, dele com ele mesmo e não cabe, gente, a gente trazer coisa de fora para nossas crianças. Mas é isso. Hoje eu tô super feliz com essa conquista, né? Isso para mim é bem grande, é uma conquista mesmo. Eu acredito que outras crianças autistas que venham a aparecer, que venham a morar aqui no condomínio, essas crianças daqui que têm a convivência com o Davi já vão chegar com outro olhar nos lugares que vejam uma outra criança, né? Às vezes eu até brinco, eu falo, você tem criança autista na sua família? Aí a pessoa fala, não, assim de perto não. Eu falei, pode adotar o Davi, tá? Você pode olhar todos os vídeos dele, você não paga nada. Você pode curtir o canal dele, você pode compartilhar o canal dele, tá bom? Você pode defender outras crianças autistas quando você vê alguém cometendo alguma injustiça com aquela criança e que às vezes o pai e a mãe não tá ali naquele melhor momento para tomar as dores, às vezes por falta de informação, né? Muitas vezes. E aí a pessoa pode sim, né? Uma adoção assim afetiva, sabe? Tipo, o Davi é a minha criança e tudo que eu puder fazer para que o mundo funcione melhor, para quando ele se deparar com aquela situação, eu vou fazer como cidadã, como pessoa, né? Mesmo que você nunca veja o Davi pessoalmente, você mesmo nunca chegue perto dele ou ele perto de você, ou qualquer uma outra criança, né? Vamos fazer melhorar isso, gente, porque tá muito complicado, sabe? As pessoas estão agredindo crianças que não sabem se defender de nada, nem delas próprias, sabe? Ainda, né? Porque as terapias estão aí para isso, a nossa convivência de família está aí para isso, a gente sai muito, a gente faz tudo o que a gente consegue fazer, né? Amanhã eu vou falar sobre é, que eu só falo sobre o cuidado com as crianças, né? Mas eu tenho muita, 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 muita consciência de que quem cuida dessas crianças, né? Quem fica com essas crianças, que são responsáveis por elas, que a maioria das vezes fica muito sobre uma pessoa só ou duas, e essas pessoas também precisam de cuidados, elas precisam se cuidar, elas precisam conversar, né? E eu vejo que o pessoal fecha muito as portas para a mãe atípica falar. A mãe atípica começa a falar e já, nossa, que não sei o que, já acha que é vitimismo, que é lamúria, que é isso, que é aquilo. Não para um pouquinho para ouvir primeiro, né? De repente, você ouvindo primeiro, você até consegue é, dar uma esclarecida na mente daquela mãe, sabe? Que tá passando por tanta situação que você não faz ideia, né? Você que não tem a criança autista não faz ideia. Nós sabemos que criar pessoas, criar não, né, gente? Esse termo é muito feio, fala criar pessoas. Que educar pessoas fica bem melhor, né? É uma tarefa muito difícil, sempre foi, né? É porque tá na nossa vez agora. Mas quando foi a vez dos nossos pais também foi difícil, dos nossos avós também foi difícil com nossos pais. Porque, nossa, é muita questão, né? Para ser trabalhada ali com aquelas pessoas. Então a gente tem que ter muito discernimento e ouvir o outro, né? Dar assim
sabe, um acalento para a pessoa, né? Quando fala, nossa, gente, não, informação de que lidar com criança autista não é fácil, todo mundo já sabe, né? Não, porque criança autista, pessoa autista, não sei o que, autista, não sei o que, autista. Mas só que quem não tem, não tem como saber, né? Então, amanhã eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre nós, pais atípicos, que nos viramos nos 30 para que nossos pequenos se desenvolvam, para que a gente possa inseri-los na sociedade, pessoas de bem, pessoas maravilhosas, pessoas competentes, pessoas, né? Com erros, com defeitos, com qualidades, né? Então, a gente merece sim ter bastante crédito, tá? E não é pouco, não é muito, porque a gente se vira mesmo nos 30 para que eles cheguem para vocês o melhor possível, que eles sejam os melhores alunos, que eles sejam melhores amigos, que eles sejam, né, tudo que a sociedade precisa, a gente luta para que eles sejam, né? Se bem que eu vou pôr o Davi pra fazer lutinha também, tá, gente? Porque ele precisa aprender a se defender também das pessoas que não querem, de forma nenhuma, viver em sociedade, né? E que não são nossos filhos, não são nossas crianças com deficiência que não querem viver em sociedade harmônica. Existe um grupo de pessoas grande, né? Que não querem e não querem fazer nada para que dê certo. Então, a gente precisa também fazer com que a nossa criança aprenda a se defender. Porque como eles não vão mesmo bater nem arrumar briga, pelo menos eles vão aprender a se defender de não apanhar de ninguém, né? Então as dificuldades são muitas, são grandes. Então eu vou pôr o Davi. Já tem um rapaz que veio trabalhar aqui no condomínio, que eu gostei bastante dele. Marquei, não fui, porque o Davi começou a vomitar. E eu fiquei tão desesperada que nem mandei mensagem nem nada cancelando. Mas amanhã é terça-feira, então amanhã ele vai estar aqui e eu vou pôr o Davi para fazer judô, né? Vou ver como que ele fica e dependendo da situação, de como que ele lidou com a situação, né, com o pessoal e tal, eu deixo ele no judô, então eu transfiro ele para uma outra arte marcial que vai dar para ele um pouquinho de autonomia de se livrar de situações em que euzinha e o vô dele não vai estar por perto para ajudá-lo no momento. Então, infelizmente a gente tem que pensar em tudo, né? Nessas situações assim, e que envolve violência e que a gente precisa mesmo que eles aprendam a se defender. Tá bom, pessoal? Vou chamar ele pra gente dar tchau, né? Porque o meu tempo já acabou, já estamos em 35 minutos. E é claro que eu tenho assunto para falar a vida toda, né? Porque eu sou super falante, falo muito, e as pessoas falam que eu falo muito, então deve ser isso. Só um minutinho. Amor, você quer fazer? Vamos dar tchau. Você já tava comendo de novo, carinha. Ei! Olha lá, ó. Fala, gente, eu fico só comendo. No início da live eu tava comendo e agora eu tô comendo de novo. Porque eu como parcelado. Eu vou lá, dou uma garfada, depois vou lá, como um pedaço de outra coisa, né, Davi? Desisto, depois volto lá e como de novo e tá tudo bem. Depois a minha avó vai lá e limpa tudo de uma vez. Porque senão eu vou ficar o dia inteiro lá com o aspirador. Ele suja, limpa. E não dá, né, gente? Esse é mais um assunto que depois a gente vai conversar sobre isso, sobre a manutenção da casa com esses pequenos formiguinhas que ficam andando e comendo e a gente não consegue conter muito eles parados numa cadeira até terminar a refeição toda, dependendo do que eles estão comendo, né? Mas é isso. Boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia.